Vamos ter uma conversa reta, sem a maquiagem que você usa para encarar o dia. Você passa o tempo todo atuando, né? O papel principal na peça de teatro, eu sou o dono da minha vida. Bio do Instagram cheia de frase de efeito, foto da xícara de café como se fosse um troféu da sua autonomia. A playlist motivacional tocando no fone. Você realmente acredita nessa história que conta para si mesmo? Porque toda essa energia que você gasta para gritar pro mundo que é livre não é um sinal da sua força. É o sintoma do seu desespero. É o barulho que o prisioneiro faz batendo com a caneca na grade, só para se convencer de que um dia vai sair. O sistema não precisa mais de chicote. A escravidão moderna é um serviço por assinatura que você mesmo paga. É a coleira de luxo que você chama de estilo de vida. Então guarda essa frase, tatua ela na sua mente, porque ela resume tudo. A sua sede de liberdade é a medida exata do comprimento da sua corrente. Quanto mais desesperado você tá para se sentir livre, mais fundo a coleira tá cravada no seu pescoço. E neste vídeo eu não vou te vender a chave. Eu vou te fazer entender por que caralhos você mesmo se trancou por dentro. A rotina disfarçada de liberdade. Vamos olhar para sua vida sob um microscópio, então. A primeira peça dessa engrenagem que te mói todo dia soa às 6 da manhã. Não é um alarme, é um soco eletrônico na sua paz. Um chamado de volta para a realidade que você passa a noite inteira tentando esquecer. Você não acorda, você é arrancado do único lugar onde talvez seja livre de verdade. A primeira sensação do dia não é gratidão, é uma microdose de pânico, uma ressaca de realidade. Aí começa o adestramento. Você levanta no piloto automático, cada passo uma repetição do dia anterior. O café é mais combustível do que prazer. O banho é mais um reset de sistema do que um relaxamento. E o celular? Ah, o celular. É sua primeira dose do dia. Uma injeção de dopamina e ansiedade na veia. Você checa as notificações, as notícias, a vida perfeita dos outros, só para se lembrar do seu lugar no mundo antes mesmo de escovar os dentes. Você não está se preparando para o dia, está se armando para a sobrevivência. Depois vem o deslocamento. O tempo que você perde se movendo da sua cela particular para a sua cela de trabalho, seja no trânsito, respirando a raiva engarrafada dos outros prisioneiros, ou espremido no transporte público, num mar de nucas curvadas sobre telas, com a mesma expressão vazia de quem já desistiu. Ninguém ali está indo viver. Estão todos indo cumprir pena. E então, o clímax da sua rotina. O trabalho. 8, 10, 12 horas, onde sua alma é colocada em leilão e vendida pelo menor lance. Você desempenha o seu papel no grande teatro corporativo, sorrindo pro chefe que você odeia, participando de reuniões que poderiam ser um e-mail, executando tarefas que você sabe que são inúteis no grande esquema das coisas. É a prostituição do seu tempo, a troca da sua energia vital por números numa conta bancária. Um salário que é calculado para ser o suficiente para você não morrer de fome e nem ter coragem de mandar tudo à merda. É a dose exata para manter o viciado voltando. E quando você finalmente se liberta no fim do dia, o que sobra de você? Um bagaço, um resto de gente com uma escolha: se anestesiar com o brilho de mais uma tela ou cuidar das obrigações que a vida adulta te impõe. E você chama isso de vida. O mais insano de tudo? Essa é a rotina que te disseram pra querer. É o sucesso. Você não vive, mano. Você cumpre tabela. E essa é a normalidade. A jaula invisível que te venderam como se fosse um palácio. E você não só comprou, como passa o resto da vida com medo de ser despejado dela. Se a rotina é a engrenagem que te mói, agora vamos conhecer os engenheiros. Se a sua vida é a cela, vamos fazer um tour pela mente dos arquitetos. Porque essa prisão não foi construída com tijolos e cimento. Ela foi erguida com ideias. Ideias tão geniais, tão sedutoras, que você mesmo pediu para ser trancado dentro dela. E a gente começa pela mentira mais brilhante, a mais colorida de todas: a distração das escolhas. O sistema descobriu que a forma mais eficiente de te controlar não é te tirando a liberdade, é te afogando nela. Uma liberdade falsa, claro. Uma liberdade de prateleira. Eles te jogam num corredor de supermercado infinito. São 200 marcas de cereal, 50 tipos de leite vegetal, 75 modelos de smartphone. É um catálogo de opções tão vasto, tão paralisante, que você passa mais tempo decidindo a marca do seu papel higiênico do que o rumo da sua própria vida. E enquanto você tá ali, agonizando entre o plano básico e o plano premium de um serviço de streaming que você mal vai usar, você se sente no poder. Você se sente livre. É a maior mágica de todas, a da distração. Eles te dão tantas escolhas irrelevantes que você se esquece de fazer as perguntas que importam. Quem montou esse cardápio? Por que só existem essas opções? Quem lucra com a minha indecisão? Enquanto você debate a cor do seu novo carro, eles decidem o preço da gasolina, o valor do seu salário e o seu limite de crédito. Eles te transformaram num especialista, num sommelier da sua própria gaiola. Você não questiona as barras, desde que possa escolher a cor delas.
A mentira da autenticidade. Depois de te venderem produtos, eles perceberam que podiam te vender algo ainda mais valioso, a sua própria identidade, e criaram a fraude mais perversa da nossa era, o culto à autenticidade. Seja você mesmo, eles gritam de todos os cantos, uma mentira que soa linda, mas que tem uma nota de rodapé escrita em letras miúdas. Termos e condições se aplicam. Seja você mesmo, desde que o você mesmo seja um produto vendável, desde que sua autenticidade gere likes, engajamento e não ofenda os patrocinadores. Sua identidade virou seu currículo. Você não tem mais personalidade, tem uma marca pessoal. Você vive num panóptico digital. A torre de vigia é o olhar constante dos seus seguidores, dos seus chefes, dos seus pais. E o pior, você virou seu próprio carcereiro. Você se policia antes de postar uma foto, de dar uma opinião, de contar uma piada. Será que isso vai pegar mal? Será que vão me cancelar? Será que isso se encaixa na imagem que eu construí? O medo da rejeição, do unfollow, do isolamento. Desculpe, você não é autêntico, você está em constante performance. Você é um ator cansadíssimo, interpretando o papel de si mesmo para uma plateia que mal está prestando atenção. A autoajuda como nova prisão. E o que acontece quando o peso dessa performance se torna insuportável? Quando a ansiedade bate? O sistema, em sua infinita genialidade, já tem a solução pronta na prateleira. A indústria da autoajuda. E aqui a armadilha atinge o nível de obra-prima. Eles pegaram a nobre ideia de autorresponsabilidade e a transformaram numa arma de tortura psicológica. Se você está infeliz, a culpa é sua. Se está ansioso, é porque não meditou direito. Se está quebrado, é porque não manifestou a abundância com força suficiente. A culpa nunca é do sistema explorador, da jornada de trabalho desumana, da pressão social insana. Não. A culpa é sempre, invariavelmente, sua. E assim, eles te vendem a cura. Acorde às 5 da manhã, tome um banho gelado, escreva num diário, seja grato, visualize o sucesso, pense positivo. E isso se torna sua nova prisão. Uma rotina de otimização infinita onde você nunca é bom o bastante. Você não está se libertando, está acumulando mais tarefas, mais métricas de fracasso. É a escravidão perfeita. Uma em que o prisioneiro não apenas se sente culpado por estar preso, mas também paga um dízimo mensal para o guru que lhe diz que a chave sempre esteve em seu bolso, e se ele não a encontra, é porque não se esforçou o bastante. A farsa da liberdade alternativa. Mas eu sou mais esperto, você diz. Eu escapei de tudo isso. Eu pedi demissão. Eu virei freelancer. Eu sou um nômade digital. Eu sou meu próprio chefe. Meus parabéns. Você acabou de se promover de prisioneiro a diretor do seu próprio presídio. Você não saiu da corrida dos ratos, você só entrou numa outra, mais solitária e sem linha de chegada. Você trocou a estabilidade de um salário pela ansiedade constante da fatura. Trocou um chefe por 10 clientes, cada um mais exigente que o outro. Trocou a rotina das 9 horas às 18 horas pela obrigação de estar disponível 24 horas por 7 dias. E o pior de tudo, você agora tem a obrigação de parecer feliz e livre o tempo todo. Cada post é uma prova de vida. Uma foto do notebook na praia, escondendo o sol na tela e a areia no teclado. Uma selfie numa cafeteria em outro país, omitindo a solidão e o custo de vida. A sua liberdade virou o seu produto. Você não vive. Você produz conteúdo sobre uma vida supostamente livre. A pressão não diminuiu. Ela só mudou de nome. Agora ela se chama empreendedorismo. É a mesma merda, só que embalada a vácuo e com um preço gourmet. Ok, eu sei o que você está pensando. Se tudo é uma armadilha, se tudo é uma jaula, então qual é a saída? Se render? Desistir? Virar um cínico que fica no canto do bar reclamando da vida? Não. Essa é a saída dos fracos. A verdadeira jornada começa agora. A solução não é uma porta de saída brilhante com liberdade escrito em neon. A solução é uma série de decisões internas, silenciosas e brutais. É uma guerra travada dentro da sua própria cabeça e a primeira batalha é contra o seu vício mais profundo, a necessidade de ser amado. Liberdade ou aceitação. Vamos deixar uma coisa clara como cristal. Você não pode ser livre e, ao mesmo tempo, ser aceito por todo mundo. É impossível. Uma coisa exclui a outra. O ser humano é um animal tribal. Nosso cérebro primitivo está programado para buscar a aprovação do grupo, porque na savana, ser rejeitado pela tribo era uma sentença de morte. Hoje a savana é digital e a tribo são seus seguidores, seus colegas de trabalho, sua família. A rejeição não te mata mais, mas o seu cérebro ainda dispara o mesmo alarme de pânico. Cada unfollow, cada crítica, cada olhar de desaprovação é interpretado pelo seu sistema operacional interno como
como uma ameaça existencial. E é por isso que você se conforma. É por isso que você engole suas opiniões, modera seus sonhos e poda sua personalidade até que ela caiba na caixinha do aceitável. A verdadeira liberdade, a liberdade que tem dentes, começa onde esse medo termina. Ela nasce no exato momento em que a sua vontade de ser fiel a si mesmo se torna maior que o seu pavor de ser mal interpretado. É a coragem de ser o cara que dança sozinho na festa e parece um louco para aqueles que não conseguem ouvir a música. O filósofo alemão Nietzsche falava sobre o homem que supera a moral do rebanho e cria seus próprios valores. Traduzindo, é o cara que para de pedir a senha do Wi-Fi da manada e cria a porra da sua própria rede. Isso exige que você aceite a solidão como uma companhia eventual. Exige que você troque o calor confortável da aprovação em massa pelo frio cortante da integridade pessoal. Olhe para a sua vida. Quantas vezes você disse sim, querendo dizer não? Quantos sonhos você engavetou porque alguém disse que era arriscado ou ridículo? O preço da sua liberdade é a aprovação que você mendiga. Pare de pagar. Sua rotina é uma anestesia. Mas por que é tão difícil pagar esse preço? Por que preferimos a jaula familiar a um campo aberto e desconhecido? Porque nós temos um medo primordial do silêncio, do vazio, do tédio. O filósofo Blaise Pascal disse que todos os problemas da humanidade derivam da incapacidade do homem de se sentar quieto em um quarto, sozinho. E ele estava certo. Nesse silêncio, nesse vácuo, é onde as perguntas realmente assustadoras moram. Eu estou feliz? Eu estou no caminho certo? O que eu realmente quero da porra da minha vida? E para não ter que encarar essas perguntas, nós construímos um mundo de barulho, uma civilização inteira dedicada a eliminar o tédio. Sua rotina perfeitamente organizada, seus hábitos saudáveis, sua agenda lotada, muitas vezes são apenas a sua forma de anestesia. O vício em trabalho não é sobre produtividade, é sobre não ter que pensar. A compulsão por maratonar séries não é sobre entretenimento, é sobre não ter que encarar a própria vida. A rolagem infinita nas redes sociais não é sobre conexão, é sobre preencher cada microsegundo de silêncio com o ruído da vida alheia. Você não está construindo uma vida disciplinada. Você está construindo uma fortaleza para se esconder de si mesmo. Você gasta tanto tempo limpando e organizando a sua casa que nunca senta no sofá para simplesmente existir. Viktor Frankl, um psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, descobriu que o que mantinha os homens vivos naquelas condições desumanas não era a esperança de serem libertados, mas a descoberta de um propósito, um porquê para suportar o como. O sentido da vida não é encontrado no conforto, na distração ou na ausência de dor. Ele é forjado no fogo do confronto com o vazio e na decisão de preenchê-lo com algo que vale a pena. Sua rotina de anestesia te rouba essa chance. Ela te impede de sentir a dor necessária para procurar a cura. Paradoxo da escolha. Então, se a solução não é buscar a aprovação e nem se afogar na distração, o que resta? Resta a verdade mais dura e, ao mesmo tempo, mais libertadora de todas. A liberdade total, absoluta e sem limites que te venderam não existe. É uma fantasia, um delírio de marketing. Um rio sem margens é apenas um pântano. Um homem sem limites não é livre, é perdido. A verdadeira liberdade não é a ausência de correntes, é o direito de escolher as suas próprias correntes. Vamos voltar para o grego Epiteto, o escravo que era mais livre do que seu mestre. Ele estava fisicamente preso, mas sua mente era soberana. Ele entendeu que, embora não pudesse escolher suas circunstâncias, ele tinha o poder absoluto de escolher sua resposta a elas. Agora olhe para você, legalmente livre, mas escravo das suas notificações, escravo da sua fatura do cartão de crédito, escravo da sua necessidade de validação. Quem é mais livre? O escravo que sabe que sua mente é seu reino ou o homem livre que aluga sua mente para qualquer um que acene com um like? Imagine sua vida como a escolha entre duas montanhas. A primeira é a montanha do conforto. A trilha é pavimentada, tem teleférico, corrimão e restaurantes com vista. Milhares de pessoas sobem todos os dias. É fácil, é seguro e a vista do topo é, ok, previsível. A segunda é a montanha do propósito. Não tem trilha. É uma escalada brutal, cheia de pedras afiadas, penhascos e noites frias. Você sobe quase sempre sozinho, com as mãos sangrando e os músculos gritando. O risco de cair é constante, mas a vista do topo dá sentido a cada gota de suor, a cada cicatriz. Ambas as jornadas exigem esforço. Ambas são uma prisão autoimposta. Uma é a prisão da mediocridade confortável. A outra é a prisão de uma busca que te engrandece. A vida real é isso. É um cardápio de prisões. E sua única e verdadeira liberdade é escolher o prato. Você vai ser prisioneiro de um salário seguro que te mata lentamente por dentro? Ou vai ser prisioneiro da incerteza e do esforço monumental de construir algo que é seu? Você vai ser prisioneiro da opinião
opinião de gente que não se importa com você, ou vai ser prisioneiro dos seus próprios padrões elevados e da solidão que às vezes eles trazem. A liberdade não é se livrar das responsabilidades, é escolher responsabilidades que te deem orgulho, não é fugir da disciplina, é se acorrentar a uma disciplina que te transforma em quem você quer ser. A sua única decisão real não é ser ou não ser livre, mas sim qual tipo de prisioneiro você vai escolher ser. Escolha sua prisão. Então é isso. Se você esperava que no final deste túnel existisse um mapa de fuga, uma palavra mágica ou uma pílula de libertação, sinto muito. Eu te ofereci a única coisa que vale alguma coisa, a verdade. E a verdade é que não existe lado de fora. A busca pela liberdade absoluta é a doença, e a aceitação da escolha consciente é a única cura. O poder de verdade, o único poder que um ser humano pode ambicionar, não está em viver sem correntes. Isso é para os deuses e para os tolos. O poder real é o de olhar para um pedaço de ferro e dizer: esta corrente, esta aqui eu escolho, esta eu carrego com orgulho, porque ela não me prende a uma parede, ela me ancora ao meu propósito. A pergunta que vai ficar ecoando no silêncio do seu quarto hoje à noite não é: como eu posso ser livre? A pergunta é: a serviço de quê ou de quem eu vou escolher ser um prisioneiro? Vai ser um prisioneiro do medo, da mediocridade e da opinião dos outros? Ou vai ser um prisioneiro da sua própria disciplina, da sua própria honra e da busca por algo que faça essa sua existência miserável valer a pena? A decisão, como sempre, é só sua. Se essa porrada te acordou, se inscreve nessa merda. Se a sua cela ainda parece confortável demais, pode ignorar. A porta da sua prisão só abre por dentro.